Reserva de valor. Hoje a gente vai falar sobre a última reserva aqui das 3 reservas que a gente falou aí nessa série de 3 vídeos. A gente já falou sobre a reserva de emergência, reserva de oportunidade e hoje a gente vai falar sobre reserva de valor aqui no nosso plano 5. O plano 5, para quem não sabe, é o plano que vai te ajudar a chegar nos seus primeiros 5 dígitos de investimentos. Seria algo em torno de 10 mil até 99 mil reais, dependendo aí das raízes que a gente segue, que são os aportes, ativos, tempo, paciência e comprometimento. São essas 5 raízes que a gente adota aqui. Sou Edgar Amazonas Filho, cofundador da Symmetry. Seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui do nosso plano 5. Hoje, como eu falei, a gente vai falar sobre mais uma reserva, a reserva de valor. Então vamos lá no vídeo. E como eu falei anteriormente, a gente já falou aqui sobre a reserva de emergência, que seria algo entre 6 e 12 meses aí da sua despesa mensal, que você poderia acumular em um ativo de alta liquidez, baixo risco, baixa volatilidade, e também baixa taxa de administração. São basicamente esses 3 requisitos que você tem aqui na reserva de emergência. Da oportunidade, seria de 10% a 20% do aporte que você tem, ou seja, da sua capacidade de aporte. Se você tem, por exemplo, uma capacidade de R$1.000, seria algo entre torno de 100 a 200 reais por mês que você poderia fazer para a sua reserva de oportunidade. Essa aí seria menos obrigatória do que a reserva de emergência. A reserva de emergência é exatamente para você não utilizar o seu patrimônio, o seu investimento, nos momentos de emergências, ou seja, nos momentos que você menos espera. A reserva de oportunidade, como eu falei, a ideia é utilizar naqueles momentos que houve a crise mais profunda na sua região, no seu país. Como eu falei anteriormente, a reserva de emergência é quando algo dá errado na sua vida, ou seja, aconteceu alguma emergência aqui na sua vida. A de oportunidade é quando deu algum problema no local onde você está inserido, na região onde você está inserido, ou seja, no Brasil aqui, por exemplo. Aí você vai ter alguma crise localizada. Já a reserva de valor, que a gente vai falar hoje, é exatamente quando acontece algum problema global, ou seja, atinge todos os países. E por ter essa característica, a reserva de valor tem uns poréns, tá? Que a gente vai discutir aqui e verificar qual seria esse melhor ativo aí para compor a sua reserva de valor. Mas enfim, a primeira pergunta que poderia surgir é quanto do seu patrimônio você poderia reservar para a reserva de valor. Vou utilizar como referência algumas coisinhas que a gente ouve por aí, Primeiro, seria de 1% no ativo mais arriscado, que eu vou falar mais lá na frente, até de repente, vamos colocar aqui um valor aproximado, já vou explicar porque eu usei essa referência aqui de 10%, 1 a 10% do seu patrimônio líquido. Poderia ser menor? Pode, ninguém vai achar ruim não, tá? Isso aqui é do seu patrimônio líquido, ou seja, do seu patrimônio total, Vamos supor que você tenha 100 mil reais em patrimônio, que você quer construir ou já construiu, aí você reserva de 1% a 10% desse valor. Por exemplo, se fosse 10% aí, no caso, 10 mil reais. Ou 10 mil dólares também, Por que eu falei em 1%, tá? Primeiramente, antes da gente falar sobre qual ativo, a gente tem que entender que como eu falei anteriormente, a reserva de valor é aquela utilizada quando muita coisa deu errada. Recentemente a gente teve esse problema, ano passado a gente teve a crise mais acentuada da pandemia e lá você viu na prática o que acontece, tá? Se a gente vai ter alguma coisa nesse nível global mais na frente, possivelmente sim, tá? Infelizmente é sempre esperado que haja alguma coisa desse tipo, Obviamente ninguém sabe exatamente quando muita gente está se especulando aí com relação à crise econômica global, alguma depressão aí global, mas isso a gente não pode bater o martelo, Um dos defensores dessa tese é exatamente Ray Dalio. Se você já ouviu falar de Ray Dalio, ele é o cofundador, e antigo CEO, co-CEO, na verdade, da Bridgewater, que é um dos maiores hedge funds do mundo, Então ele tem bilhões de dólares ali que administra. Então ele defende essas sazonalidades, esses ciclos de expansão e depressão na economia, Ele defende os pequenos ciclos e os grandes ciclos, Então a gente, de acordo com a ideia dele, a gente está numa iminência de uma grande depressão, Mas enfim, a gente não vai discutir essa questão hoje. A reserva de valor seria usada exatamente nessa situação, como eu falei, de crises globais. Então a gente vai ver qual foi o ativo que performou, que desempenhou melhor nessa situação. Ou seja, esse requisito foi exatamente, eu utilizei como referência, a crise global do ano passado. Mas enfim, quais seriam os elementos que você poderia ter, Dentre eles é colocado aqui como os metais preciosos, um dos mais ideais para
a reserva de valor. Dentre eles aí a gente tem o ouro como sendo o principal. Alguns defendem a prata, mas a gente já vai ver também se a prata funcionou, tá? Na crise do ano passado. Estou usando como referência a crise do ano passado. E também alguns defendem imóveis, mas também tem um porém aqui na questão dos imóveis. Quando eu falo imóveis, né, terra, né, porque é um ativo escasso, né? A ideia é tudo que é escasso, né, é aquilo que as pessoas vão querer exatamente quando estiver pegando geral aí no mundo todo, né? Não apenas na sua região, apenas no seu país, mas sim no mundo todo. Então aqui se defende com imóveis, terra, né, propriamente dita exatamente porque é um bem escasso, né? Então seria a ideia de ter aí imóveis como reserva de valor. A última do momento, né, que tem se defendido, as criptomoedas também como possibilidade de reserva de valor, tá? Um dos críticos, na verdade ele não é crítico ferrenho, né? O próprio Ray Dalio que eu estava falando, né, ele defende o uso do ouro, inclusive eu particularmente uso o ouro como reserva de valor, mas ele defende lá que as criptomoedas, ele dizia, na verdade, que as criptomoedas, devido à questão da volatilidade, que vou mostrar inclusive aqui na prática, ela não seria interessante para compor essa reserva de valor. Mas depois ele mudou um pouco de ideia e tal, ele considera essa possibilidade agora também, né? Aí no caso tem o Bitcoin, né? E aí tem o Ethereum, são várias criptomoedas que você pode ter, né? Então basicamente seriam essas três possibilidades aí. Deixa aqui no comentário se você já pesquisou, usa outra, né? Ou usa uma outra. Alguns defendem moedas estrangeiras, mas para mim não faz sentido moeda estrangeira, pelo menos para mim. Aí acompanhe aqui o meu pensamento. O que acontece? Moeda estrangeira, vamos usar como referência o dólar, que é a melhor moeda estrangeira do mundo. Então, quando acontece algum problema global, atinge a moeda também, o dólar. Tá? Então, não faz sentido o dólar ser a reserva de valor. Tá? Ele pode funcionar como um hedge aqui para a nossa bolsa, tá? Mas em termos global, ele não funcionaria muito bem. A gente vai ver realmente o que segurou aí durante esse período aí da crise mais acentuada do coronavírus, não foi a moeda. Então, vamos olhar aqui rapidinho algumas coisas. Então, eu peguei aqui coloquei aqui várias coisas aqui, está meio sobrepondo aqui, no caso as moedas, as criptomoedas, que em amarelo você tem o Ethereum e em laranja você tem o Bitcoin, né? As duas principais moedas, criptomoedas que a gente tem, né? Mas eu vou pegar um período aqui mais recente, né? Que foi exatamente... Aqui eu coloquei também como referência o IVV, né? Ou seja, o índice de mercado lá dos Estados Unidos, S&P 500. Também coloquei o ouro, na verdade, através do ETF GLD e o SLV prata através do ETF SLV também, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui, lá no período da crise mais acentuada aqui do coronavírus, né? Que foi exatamente lá em março, né, e tal. Como a gente pode observar, fica claro aqui que as criptomoedas não funcionaram aqui como um ativo de valor, tá? Estou dizendo que ele não é ativo de valor, que eles não são ativo de valor. De repente pode funcionar mais lá na frente. Porque o que acontece? Se esperava que ali ela segurasse, né? Os preços segurassem exatamente para você utilizar como um reserva de valor. Mas não foi o que aconteceu. Inclusive chegando a cair até mais do que o próprio mercado. Então ali não funcionou muito bem essa reserva de valor. É claro, se você tivesse comprado lá atrás Bitcoin, o Ethereum, obviamente que ia funcionar muito bem, né? Mas eu estou considerando somente esse intervalo de tempo mais curto, né? E o que acontece aqui também? Você observa que a prata está aqui, essa linha mais roxa aqui, né, através do ETF SLV, também não funcionou. Não ficou muito ali, ficou mais ou menos no nível do próprio IVV, que é esse azul mais clarinho aqui, né? E o que segurou mesmo foi o ouro, tá? O ouro que segurou ali naquele período. Teve a volatilidade, né? Caiu também aqui nesse período, mas só que não caiu tanto como o mercado, né? O mercado americano. Se o mercado americano caiu, o mercado brasileiro também caiu, o mercado global caiu também, né? Então, não caiu tanto quanto os outros ativos, como a prata e as próprias criptomoedas que eu citei anteriormente, tá? Então, a gente vê que nesse momento aqui específico, não passou no teste a criptomoeda. As criptomoedas, porque basicamente ainda não tem uma correlação com algum evento global, com o evento local, por exemplo. Está tendo inflação nos Estados Unidos, então ela cai ou ela sobe. Está tendo crise global, recessão nos Estados Unidos, ou ela cai ou ela sobe. Ainda não está ainda
fechada essa correlação. No futuro, de repente, pode acontecer que há uma relação clara com esse tipo de evento, mas nesse momento não há. Essa que é a realidade. Então fica um pouco mais difícil de usar como reserva de valor. Se você quiser colocar 1% em criptomoeda, também aí eu acho que já não tem tanto problema, né? Você está menos exposto a esse risco aí que você vê aqui da volatilidade, né? Então, comparativamente, em termos de volatilidade, a gente enxerga que a volatilidade do ouro, aqui no caso, também vai ser bem menor em comparação às volatilidades do próprio mercado durante esse período de crise, né? A volatilidade das criptomoedas nem se fala, ela supera realmente em muito aqui as volatilidades tanto da prata, quanto do ouro e quanto do mercado também, tá? Então, no futuro, de repente, as criptomoedas, elas podem ser utilizadas de uma maneira mais fácil por qualquer investidor aí nesse tipo de reserva, né? Reserva de valor, tá? Elas podem crescer, de repente, se você comprar suas criptomoedas agora e, de repente, lá no futuro, elas crescerem ou retornarem mais, inclusive que o próprio mercado, pode acontecer, tá? Mas em termos de reserva de valor, ela fica um pouco mais difícil, porque o critério aí na reserva de valor seria exatamente esse, né? No momento de crise mais elevada, quando a gente está falando de crise mais elevada, crise global, como aconteceu ano passado, aí deveria segurar ali o seu portfólio, tá? Que não aconteceu aqui durante essa crise da pandemia. Claro, se você tivesse comprado lá atrás, obviamente, isso aqui seria uma volatilidade bem menor, né? Aí você estaria no ganho, na verdade, aqui nesse período. Por exemplo, se você comprasse lá em 2019 as moedas, criptomoedas, obviamente o portfólio estaria ali acima, tá? Mas em termos de volatilidade, caiu muito aí, no caso, em comparação aos outros ativos, né? Então a ideia é segurar nesse momento de crise mais elevada, tá? Então, se você tem interesse por algum desses ativos, a gente vai, inclusive, começar a falar um pouquinho mais também sobre as criptomoedas. Por quê? Aqui na Symmetry a gente desenvolve soluções baseadas em ciência de dados, machine learning, inteligência artificial para apoio à decisão em investimentos, com foco em renda variável. E aí a gente fornece a nossa solução, que é o método VAPT, tanto para ações, FIIs e ETFs brasileiros, stocks, REITs e ETFs americanos, e também para as criptomoedas. A gente desenvolveu o sistema de ranqueamento, que é o nosso Rank VAPT, que vai te mostrar, dar insights exatamente para escolher melhor os ativos que poderiam retornar mais em um período de médio até, de repente, longo prazo. Então isso a gente vai começar a falar mais, inclusive eu vou procurar fazer aporte usando aí parte desse investimento mensal, parte do meu aporte mensal em criptomoedas, ficando mais ou menos dentro daquela faixa de 1% até no máximo ali 10%. Eu também fiz uma mudança no meu próprio portfólio nos Estados Unidos. Eu estou utilizando como referência o All Seasons, o portfólio All Seasons do Ray Dalio, que eu já falei aqui no nosso canal também. Então é bem interessante. Ele utiliza lá uma parcela de até 7,5% lá em ouro. Então estou usando exatamente essa estratégia. Eu vou falar um pouco mais sobre essa minha estratégia aqui também, certo, pessoal? Então o vídeo de hoje é sobre isso, né? A gente encerra a nossa série da parte de reservas. Espero que você tenha gostado dessa série. Se você gostou, não esqueça de deixar o like aqui, é importante pra gente. Compartilhe com seus amigos também. Isso também é para a gente criar essa nossa comunidade, né? Deixe seu comentário e não esqueça também de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Abraço e até amanhã.